todo esse aumento de preços que vimos nos últimos anos? Os concessionários de carros estão recebendo o que merecem, as vendas começam a desacelerar a 1,2% mês a mês no fornecimento diário, totalizando 96 dias de fornecimento. Quando você mistura a média da indústria agora, a Stellantis, uma das principais fabricantes, mostrou que os clientes não estão prontos para pagar dinheiro de carro de luxo por veículos que não são de luxo. E enquanto incentivaram seus veículos e reduziram drasticamente o fornecimento diário. De 150 a 188 dias de fornecimento para veículos na faixa de 110 a 130 dias de fornecimento. A Stellantis ainda está 15,9% abaixo ano após ano desde 2024 e 12,8% abaixo trimestre após trimestre. General Motors é outra. Eles passaram de 2019 de quase 8 milhões de unidades vendidas para menos de 6 milhões aqui em 2024 e, claro, naturalmente a tendência será em uma direção consistente. Apesar de algumas vendas crescentes em pontos de veículo elétrico e caminhões, muitos problemas persistem, como motores explodidos, recalls, incluindo 780 mil motores L87, transmissões ruins e processos judiciais. A General Motors não está nada menos do que com as mãos cheias lidando com recalls, falhas catastróficas e reclamações de garantia. Alguns desses revendedores tiveram algum sucesso no final de 2024, com muitos incentivos eles têm promovido produtos e renunciado a muitos lucros em nome de apenas mover metal, mas a Ford, infelizmente, é uma daquelas que não conseguiu mover tanto. A Ford foi sobrecarregada por até 63% de seu estoque atual, ainda são modelos do ano de 2024. Tenho alguns amigos gerentes gerais que conversaram comigo e disseram, olha, você sabe, Mark, estamos tendo algumas dificuldades agora para mover o metal. É claro, movendo produtos bem, muitos veículos estão se esgotando, estamos começando a ver mais desse estoque sendo passado adiante e muitos clientes estão comprando esses veículos, não é sem incentivos e muitos gerentes gerais, dependendo da marca específica, estão enfrentando algumas dificuldades quando chega a hora de vender muitos de seus produtos. Sabemos que fabricantes de carros como a Nissan têm realmente lutado agora, né? Eles estão vendendo veículos, mas a desvantagem é que seus lucros são mínimos porque, infelizmente, eles estão tendo que usar seus lucros para pagar pelo marketing. E também para incentivar os compradores por causa dos desafios de qualidade, as transmissões, transmissão continuamente variável e alguns dos outros problemas, bem como a linha de produtos sem brilho, significa que não muitas pessoas estão interessadas na Nissan. Quando você vê os números deles baixarem no estoque total dos lotes, isso não significa muito nesse caso, pois é uma anomalia. Sabemos que a Nissan está por um fio. Eles podem ter apenas 12 meses restantes e atualmente o novo diretor executivo da Nissan está dizendo abertamente que admitiu o diretor executivo anterior. Eu não sei, mas estamos dispostos a conversar com a Honda afinal. De acordo com a Cox Automotive, o gasto do consumidor tem aumentado absolutamente. O final de 2024 e, claro, entrando em 2025, finalizando os números de março. Eles estão vendo aumentos consecutivos nos gastos, mas não podemos esquecer que isso é apenas uma anomalia. Pela maneira como olhamos como esses números são derivados, o final do ano anterior, geralmente o final de 2024, é um momento em que encontramos pessoas entrando na porta da concessionária. Geralmente há incentivos, promoções e ótimas ofertas. Ótimas opções para obter o último modelo do ano e conseguir alguns extras incluídos. Muitas pessoas estão olhando para obter o modelo do ano passado, é claro, talvez por milhares de dólares e em alguns casos dezenas de milhares de dólares a menos, só porque esses fabricantes e especificamente os revendedores em muitos casos são mais localizados, estão tentando descarregar parte de seu estoque mais antigo, se preparando para as próximas variações que chegarão em 2025. Então, quando chegamos ao próximo ano, este é o momento ideal e, embora tenha havido aumentos constantes no crescimento, não o suficiente para indicar que há alguma força, não vendas substanciais suficientes para mostrar que são um forte indicativo de sucesso. Isso mesmo, muitos desses fabricantes agora estão se encontrando em um mundo de dor, porque agora, a partir de 1º de abril, estamos falando sobre tarifas. Agora ouço pessoas de todos os cantos do espectro da Ford dizendo que eles se declararam e que isso literalmente explodirá um buraco na indústria.
A Ford está implorando para que essas tarifas não sejam aplicadas. A General Motors também está implorando segure as tarifas. Bem do jeito que está, eles tiveram um mês extra para debater isso, mas não se restringe a começar e terminar com a General Motors e Ford Stellantis. Sabemos que alguns de seus produtos também são fabricados no Canadá e no México, alguns dos quais, é claro, falamos sobre seus menores compassos, seus desafiantes, produtos carregadores e, claro, suas minivans no México. A mesma história se repete. Eles têm produtos exclusivos que serão muito afetados. Além disso, ouvi falar que até alguns fabricantes de carros exóticos premium serão impactados. Soube que a Ferrari tem clientes que fizeram pedidos de alocação para alguns de seus veículos. Os carros estavam no barco, a caminho do transporte para o exterior. Muitos clientes começam a entrar em pânico, pois até marcas europeias como a Alemanha dizem não jogar dessa maneira e não ser enganadas. A Alemanha fala sobre tarifas recíprocas, assim como a França. Muitas dessas marcas europeias se preparam antecipadamente para algumas tarifas que estão prestes a vir dos fabricantes europeus, sendo importadas para os Estados Unidos da América. Isso não afeta apenas os carros, também afeta algumas das peças que chegam. A desvantagem é clara, até mesmo para uma marca como a Ferrari. Ouvi dizer que as pessoas estavam em pânico, pois tinham esses 4, 5, 100 mil dólares. Carros que estavam em transporte com preocupação. De repente, eles poderiam estar enfrentando um aumento de imposto de 25%, através de tarifas quando seu veículo aterrissa de forma indireta. Na conversa, parece que a Ferrari disse que em algumas situações eles podem te dar até essa data e podem de fato anular essa tarifa específica por um período de tempo. Mas nenhum dos modelos premium. Para carros mais exclusivos como os V12, eles ainda podem aplicar tarifas que serão repassadas ao cliente. Isso prejudicará várias dessas marcas. Enquanto não são apenas as Ferraris, certamente não são as General Motors e Ford. E a Stellantis, quase todas as marcas estão olhando para isso. Também ouvimos que Hyundai e Kia consideram se estabelecer nos Estados Unidos da América, mas até esse momento, esses revendedores estão lutando porque, uma vez que essas tarifas começam a atingir, uma vez que o borracha encontra a estrada, é exatamente isso que vamos ver, as vendas despencam. Não é ruim o suficiente que estamos vendo a Stellantis continuamente reduzindo as vendas ano após ano, a Toyota também está em baixa nas vendas. Muito disso tem a ver com o sentimento do comprador e a confiança na marca. Houve toneladas de recalls de transmissões ruins na Tacoma de 8 velocidades, até motores ruins no V6 com a Tundra. Não faltaram desafios e a Toyota esteve na linha de frente para alguns recalls significativos. Outro fator a considerar são os reembolsos fiscais. No meio da temporada de impostos, as pessoas ficam ansiosas para gastar seu dinheiro. Os fabricantes sabem disso e tentam capitalizar buscando pegar esse dinheiro, que eles recebem de volta do governo em seus reembolsos fiscais, dependendo dos tipos de reivindicações que eles tiveram durante o ano e dos resultados fiscais deles. Muitas pessoas estão observando aumentos. O número médio de declarações de impostos com restituição aumentou 1% desde 2024. E o valor do dinheiro aumentou desde 2024 em cerca de 6%. Logo, um sinal claro de que os clientes têm mais dinheiro em mãos. Com as altas taxas de juros, 9,68% e 14,72%, ainda há uma forte sensibilidade à crise do custo de vida. Quero dizer, muitas pessoas ainda estão lutando com a própria ideia de manter comida na boca, teto sobre a cabeça, não precisam dessas constantes e sempre crescentes escaladas de preços de muitos desses fornecedores e fabricantes. E se há uma coisa que aprendemos nos últimos 4 anos é que muitas dessas marcas, e vimos isso, a Stellantis sendo uma das piores nesse aspecto com seus Jeeps aumentando massivamente de preço, 6 dígitos para muitos de seus veículos, estamos vendo Wagoneers por bem mais de 120, 130 mil dólares. Também estamos vendo Grand Cherokees chegando a 6 dígitos, claro, sendo esses 100 mil e acima, e até Durangos que estou vendo, mostrei a você nos lotes de carros na faixa de 70 mil, 80 mil, então é uma clara indicação de que a Stellantis ainda está um pouco fora de sintonia com seu comprador principal. O comprador é a classe média que está apenas procurando um veículo médio com qualidade razoável, confiabilidade razoável. Mas não,
A crise do custo de vida está segurando as pessoas, e como resultado, o índice de sentimento do consumidor tem diminuído ao longo dos últimos meses 0,1% em janeiro, 1,7% em fevereiro e 1,9% em março. Muitos clientes estão apenas se esquivando de... Claro, com essa instabilidade e volatilidade no mercado, esses novos produtos são maravilhosos, mas não ao custo abandonado. Aumentos que muitos clientes estão começando a ver, mas uma indicação clara do que está acontecendo no mercado. As picapes parecem estar em constante crescimento de popularidade, sejam elas caminhões de tamanho completo. Tundras, seja você falando sobre Ford F-150 Rams, há muitos inventários por aí. Chevy e General Motors também têm suas linhas de produtos. Agora, claro, também incluídos neste grupo estão veículos populares como o Maverick ou alguns dos outros veículos Ford como o Ford Ranger, o que significa que muitos deles estão realmente ajudando a aumentar os números. Na realidade, muitos números de vendas estão em baixa, inclusive para caminhões. Mas no geral, a indicação clara é que as vendas estão caindo ano após ano. Os carros médios estão em 17,4%. Ano após ano, os SUVs compactos e de tamanho médio estão em baixa cerca de 8,1% e 11,6%, respectivamente. Alguns dos segmentos mais populares na indústria automobilística estão em baixa nas vendas ano após ano, uma forte indicação disso, a partir de 2024. E isso só vai piorar, isso é a partir de março de 2025. E à medida que avançamos para o resto do ano, muitos desses fabricantes vão tentar mover alguns de seus produtos, algumas de suas instalações de fabricação fora do Canadá, alguns fora do México, e replantá-los em solo americano. Mas isso não ocorre repentinamente. E provavelmente tudo isso vem a um custo com tarifas, de uma forma ou de outra, reciprocando tarifas sem serem cobradas. Não querem entrar na política disso, não importa. A linha de fundo é o que realmente importa. É a crise do custo de vida e o fato de que esses preços de veículos continuam subindo. Você pode imaginar adicionando mais 10%, 15%, 20%, 25% na etiqueta de qualquer um desses veículos populares que você tem olhado hoje, bem adivinhe. À medida que avançamos para 25, provavelmente veremos mais e mais disso neste mercado instável. Agora quase todo fabricante está encontrando maneiras de se tornar competitivo. Tentar manter a participação no mercado, muitos deles estão perdendo e muitos clientes estão decidindo não comprar nada agora e esperar por causa do custo de vida. Está constantemente subindo e está tornando os veículos muito inacessíveis, então agora o que estamos vendo é que a idade média dos veículos que estavam na estrada há 5 anos era de cerca de 7 a 8 anos de idade. Agora estamos vendo esse número subir para 13 a 14 anos. Simplesmente porque mais pessoas estão mantendo seus veículos antigos por mais tempo. Ao montar essas peças, saiba que, infelizmente, até mesmo aqueles econômicos e habilidosos em fazer as coisas sozinhos provavelmente perderão alguns benefícios de ter um veículo mais antigo. Quando essas peças também estarão sujeitas a algumas dessas tarifas. Então pode ser, sabe, um motor de arranque que você comprou hoje para o seu caminhão Ford, você pode ter sido capaz de comprá-lo por $400. Sabe o quê? Em 6 meses, isso pode custar entre $550 e $650. Você provavelmente verá aumentos de custos até nas peças usadas em seus veículos mais antigos. Embora seja sempre benéfico consertar o que você tem, na maioria dos casos, se for um veículo confiável e não estiver totalmente desgastado, muitas pessoas estão simplesmente decidindo consertá-lo. Não há nada de errado com isso e é o que estou fazendo. Apenas continuo com o meu Ram 03. Chegará o momento em que precisarei comprar um novo veículo e, acredite, estarei comprando e colhendo meus próprios prêmios. Estarei observando, estarei procurando por ofertas e certamente há lugares que estarei procurando. Mas agora, em 2025, os OEMs e revendedores estão em pânico, pois as tarifas e perdas dos OEMs têm que ser repassadas para os revendedores individuais. Os revendedores acabarão vendo uma diminuição e uma redução no fluxo de clientes, e já estamos vendo isso. Estou ouvindo de gerentes gerais em certas concessionárias aqui localmente, onde alguns tiveram algum sucesso e muito disso foi o fim de 25. Muitos deles não estão. Eu até vi muitos Corvettes aparecendo, Corvettes que você não conseguia encontrar você
sabe? 2 anos atrás, agora eu vi em uma concessionária local com 40 deles em seu lote frontal. Então é uma forte indicação de que veículos populares não estão necessariamente vendendo também, e até mesmo alguns dos veículos mais baratos e custo-efetivos não estão vendendo. Então houve um tempo em que você pensava, ok, bem, o veículo de menor custo sempre vence. Nem sempre é o caso. As coisas têm estado ruins para a Nissan, para o Versa, as coisas têm estado ruins para a Mitsubishi e, claro, seu pequeno carro Put-Put também está em hiato. Tchau, tchau. Porque muitas pessoas também não estão interessadas nisso e já mostramos que as vendas de crossovers e SUVs de pequeno e médio porte caíram drasticamente ano após ano, de 10 a 15% para baixo. Isso sugere que os locais e segmentos mais populares não estão vendendo bem? Veículos como vans, minivans e SUVs de tamanho completo se mantêm principalmente por causa das declarações de impostos. Pessoas com filhos geralmente têm declarações de impostos maiores. Eles recebem alguns benefícios do cuidado infantil que serão transferidos e precisam de veículos novos. Então, frequentemente os veículos, sabe, como os Sienas e os Honda Odysseys, bem como, acredite se quiser, até mesmo o seu verdadeiro, as minivans da Chrysler, alguns desses vão se manter por um tempo. Devido à temporada de impostos e ao aumento de 6% na média de retorno, muitos revendedores estão em pânico. Eles não estão conseguindo a base de clientes que tinham anos atrás e agora estão colhendo o que plantaram. É apenas o que vai, volta, e este é apenas o mundo em que estamos. Então, estamos prestes a embarcar em um tempo sério, e as mudanças e o custo desses veículos. Você sempre tem que pesquisar. Essa é a mensagem crítica aqui. Você tem que pesquisar e este mercado não vai ser em 2025 como nunca vimos antes. E com tudo isso dito, não deixe de conferir o mercado de caminhões e também a Ford. O que está acontecendo? Você vai adorar ouvir sobre isso. Eu sei que você vai também. Não se esqueça de se inscrever no canal. Falaremos com todos em breve. Vejo você do outro lado. Tchau.